Vida cristã em dois reinos. É esse o tema da nossa conversa nos pequenos grupos multiplicadores dessa semana, e o texto base está em Romanos, no capítulo 13, que vai do versículo 1 até o versículo 7. Podemos dizer que o cristão está inserido em dois reinos, né? O reino de Deus e o reino da terra, o Estado e a igreja, e como se portar diante essa questão. Paulo nos mostra em Romanos 13, ele fala o seguinte: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Essa fala de Paulo nos ajuda a refletir sobre a relação entre o Estado e a igreja. Não se entende que o Estado esteja ou deva controlar a igreja, e nem muito menos a igreja deva controlar o Estado. O que me parece é que Paulo está demonstrando que o Estado e a igreja precisam ter uma parceria, né? É um modelo de parceria. Cada um tendo a sua responsabilidade diferente, né? Conferidas por Deus. Esse modelo de parceria leva o cristão a viver uma vida cidadã em seu país, entendendo que toda autoridade vem de Deus, e que devemos, por isso, nos sujeitar a elas. Devemos nos sujeitar a elas, primeiro, porque é certo, né? Acabamos de ler Paulo dizendo, pois toda autoridade é instituída por Deus, porque também é sábio, pois haverá a possibilidade de uma ordem social, e o governo se dará, né? Se tornará possível. A autoridade, ela detém a espada, como podemos ver no versículo 4. E se não fosse assim, cada um empunharia a sua, e com toda certeza a convivência se tornaria impossível. E também devemos nos submeter à autoridade porque é justo. Quando o Estado faz a sua parte, quando o Estado exerce sua autoridade para o bem, também devemos exercer a nossa. Mas podemos questionar. Há tantas autoridades que estão usurpando do seu poder, né? Estão abusando do seu poder, praticando o mal. A pergunta é: será que devo me sujeitar a ela? Entendo que pela incapacidade do humano, né? O humano caído, o humano depois da queda, depois do pecado, ele é impossível ele governar a si mesmo de forma plena. Nem sempre o governo terreno estará cumprindo o seu papel, né? Como podemos observar no versículo 4, Paulo dizendo que toda autoridade é ministro de Deus para o seu bem e não para o mal. O nosso papel é de fiscalizar toda e qualquer autoridade, usando meios legais para ajustá-la ao propósito de fazer o bem. Porque se assim como quem está debaixo da autoridade, quem está exercendo a autoridade também está submetida à lei. Por isso, busque o bem, e quando a autoridade não estiver fazendo isso, submeta à lei. Pois, como Lucas vai dizer em Atos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu gostaria que você dissesse o que você tem a falar sobre tudo isso, quais são a sua experiência, a sua contribuição sobre esse assunto. Mas me responda, você é interessado em saber como está sendo a atuação do Estado para cumprir o papel de fazer o bem? Ou procura viver sem se preocupar com isso? Eu gostaria que você respondesse essa pergunta no seu pequeno grupo. Essa foi a dica da semana. Fique com Deus, fique na paz.
Querido irmão e irmã, eu estou aqui para convidá-lo, sim, fazer um convite a você em nome de Jesus. Nossa igreja trabalha com pequenos grupos multiplicadores. Nós nos reunimos semanalmente nos lares. E o meu desafio é convidar você a estar em um desses grupos de multiplicação. Procure nossa liderança, veja perto da sua casa, perto do seu bairro, há um grupo funcionando. Participe toda semana, esteja frequentando, contribuindo, cooperando num pequeno grupo multiplicador. Esse é meu convite para você.